Família Azevedo e Vieira. As origens. As informações históricas aqui apresentadas resultam de uma pesquisa sobre as origens da família Azevedo e Vieira, em Portugal. Todos os dados são suportados por documentos oficiais e certidões, conferindo-lhe autenticidade. Aos dias de hoje, em 2025, os dados que conseguimos confirmar mostram-nos que parte das nossas raízes paternas vem de uma pequena aldeia em Vila Nova de Famalicão. Mas sobretudo mostrou-nos que os nossos apelidos Azevedo e Vieira tiveram uma forte presença no coração da cidade do Porto, pelo menos comprovadamente durante 3 séculos. Os registros mais antigos revelam uma presença forte dos Vieira no final do século XVIII, sobretudo na zona de São Nicolau, bem nas margens do Douro. A cidade do Porto era então uma das mais importantes de Portugal, com uma população estimada em cerca de 40 a 50 mil habitantes. Era um centro comercial ativo, fortemente ligado ao comércio do vinho do Porto, especialmente com a Inglaterra, o que impulsionou a sua economia. Politicamente, vivia sob o absolutismo régio, mas já se sentiam os primeiros ventos do liberalismo, com uma burguesia mercantil cada vez mais influente. Socialmente, a cidade era marcada por fortes desigualdades, a nobreza e o clero mantinham privilégios, enquanto a maioria da população vivia em condições modestas, sobretudo artesãos, comerciantes e trabalhadores portuários. Culturalmente, destacavam-se as irmandades religiosas, as feiras e uma vida intelectual ainda discreta, mas em crescimento, com a influência das ideias iluministas. A construção da Torre dos Clérigos e a presença de instituições como a Universidade de Coimbra, embora fora da cidade, influenciavam o ambiente cultural. O Porto começava a afirmar-se como um polo urbano moderno e contestatário, tendo já um espírito independente que mais tarde se refletiria nas lutas liberais do século XIX. A nossa família, do lado dos Vieira, viria a formar-se em 1841 através de uma união ao apelido Lima, na primeira metade do século XIX, apesar de não ter tido continuidade nas gerações seguintes. Por sua vez, os Azevedo tinham à época uma presença mais centrada em Miragaia, sendo a Rua da Bandeirinha referida por várias vezes. Um dos momentos que queremos ser dos mais importantes da história da origem da nossa família foi a união dos nossos trisavós em 1835, união essa com o apelido Sousa, que embora também não tenha prevalecido nas gerações seguintes, teve um peso muito grande na família. Os vários registros relacionados mostram-nos que este ramo da família pertencia, por via dos Sousa, a um estrato social mais abastado, com ligações muito fortes à igreja. Destes dois ramos, que coabitavam a cidade invicta em pleno século XIX, o destino quis que os apelidos Azevedo e Vieira se unissem em 1868, dando início a pelo menos 5 gerações da nossa família Azevedo Vieira, que prevalece e cresce ainda aos dias de hoje. Certamente este enlace terá dado origem a muitas outras uniões familiares que ainda hoje persistem, embora não tenhamos conhecimento, mas vale a pena ouvir tudo o que sabemos acerca do que aqui foi resumido. Mas afinal, quem foi toda essa gente que construiu o caminho até aos dias de hoje? Foi neste propósito que nos empenhamos durante meses de pesquisas, estudos e troca de ideias. É de notar que algumas considerações aqui presentes são opiniões, percepções que fomos tendo ao longo da investigação. O bisavô António Vieira Júnior. O nosso bisavô chamava-se António José Vieira Júnior. Nasceu em 1844. Natural da freguesia de São Nicolau, no Porto, e tinha como profissão negociante. Na segunda metade do século XIX, um negociante era uma figura central na economia, desempenhando um papel crucial no comércio e na distribuição de bens. A sua atividade abrangia uma vasta gama de operações, desde a compra e venda de mercadorias até à gestão de negócios complexos. Já a nossa bisavó chamava-se Clementina Cândida de Azevedo Vieira, nascida em 1849, em São Pedro de Miragaia, embora em outros registros se diga que era natural da Sé do Porto. Casaram numa quarta-feira em 27 de maio de 1868, moravam na Rua da Boa Vista 259, em Sedufeita, na cidade invicta. O bisavô faleceu repentinamente segundo a certidão de óbito. Provavelmente teve um ataque cardíaco fulminante, morreu em casa, numa quinta-feira em 4 de junho de 1891, e foi enterrado no cemitério de Agramonte aos 47 anos, deixando 12 filhos. Não temos informações precisas de todos eles, mas deixamos aqui o que foi possível descobrir, até à data. Acúrcio de Azevedo Vieira, de 22 anos, que viria a casar com Honorina Aurora Ferreira de Seabra. Raul de Azevedo Vieira, de 20 anos, que viria a casar com Adélia Fernandes de Oliveira. Mais tarde tiveram, pelo menos uma filha de nome Judite, que nasceu na Rua Direita em Lessa da Palmeira. Foi batizada no dia 4 de setembro de 1905.
Foi padrinho dela, o nosso avô Maurício, que era solteiro e trabalhava no comércio. Antônio de Azevedo Vieira, que tinha nascido às 8 horas de uma quarta-feira, 13 de abril de 1881, tinha 10 anos à data, e acabou mais tarde por ser um dos padrinhos de casamento do nosso avô. Ernesto de Azevedo Vieira, de 18 anos, virá a casar com Guilhermina Eugénia de Oliveira Gama. Maria Paulina Azevedo, de 16 anos, nasceu em Miragaia numa sexta-feira, 11 de junho de 1875. Foi seu padrinho de batismo Cúrcio Rodrigues de Azevedo, que era seu tio materno. Sara de Azevedo Vieira, de 8 anos, que faleceu aos 71 anos no dia 5 de setembro de 1954. Emílio de Azevedo Vieira, de 5 anos, que havia nascido em 15 de julho de 1886, em São Miguel de Nevogilde, Porto. Mais tarde casou-se com Margarida Pinto de Magalhães Tavares, em 21 de fevereiro de 1914. Faleceu no dia de Natal em 1965, em Campanhã no Porto, com 79 anos. Jorge Vieira Júnior, de 4 anos, que viria a casar com Maria Amélia Moreira da Costa. Armando de Azevedo Vieira, de 3 anos. Judite de Azevedo Vieira, com 14 anos, tinha nascido em 14 de agosto de 1877. Zilda Vieira Júnior tinha apenas 4 meses, foi sua madrinha, Irlinda Lima Emer, Vengoróvios, que era casada com Álvaro de Lima Vengoróvios, casal que tinha perdido a sua filha com 1 ano apenas. Provavelmente como padrinhos deram o nome da sua bebé falecida à tia bisavó Zilda. E o nosso avô Maurício de Azevedo Vieira tinha 2 anos. O luto abateu-se sobre a família com a partida inesperada de Vieira Júnior. Talvez não consigamos imaginar a imensa dor que os nossos tios-avós e a nossa bisavó Clementina sentiram com a morte precoce do nosso bisavô. Acreditamos que os irmãos mais velhos do avô tenham assumido a liderança da família naquele momento. Este momento deve ter sido crucial e marcou uma transição na dinâmica familiar. Sabemos agora com certeza que o bisavô do pai, nosso trisavô, chamava-se António José Vieira, nasceu na freguesia de São Nicolau, no Porto, em 1799. Era empregado público. Faleceu subitamente em casa na Rua do Rosário número 191. Sem receber os sacramentos, aos 82 anos, numa quarta-feira às 5h30 da manhã de 29 de junho de 1881 em Sedufeita, foi sepultado no cemitério de Agramonte. A sua bisavó paterna, nossa trisavó, chamava-se Ana Adelaide de Lima Vieira. Os bisavós maternos do pai, também nossos trisavós, chamavam-se Manuel Rodrigues de Azevedo e Rita de Cássia de Sousa Azevedo. O testamento da nossa trisavó, Rita de Cássia de Sousa Azevedo. O testamento foi ditado em sua casa, na Rua das Oliveiras, em Sedufeita, no Porto, em 14 de junho de 1868 e aprovado no dia seguinte. Relativamente à nossa trisavó, Rita de Cássia de Sousa Azevedo, devia ser uma mulher de fibra e fé inabalável. Viúva e de devoção católica profunda, pertencia a esta ordem religiosa, terceira da Santíssima Trindade. Fez-se presente, com a serenidade de quem sabe o que quer e a clareza de quem viveu uma vida plena. Confirmou que aquele documento, que ditou ao Sr. Tabelião que chamou a sua casa, era o seu testamento. Apesar de confessar ter assinado o testamento com saúde, perfeito juízo e entendimento, não tardou a expressar os seus derradeiros desejos. Em primeiro lugar, o seu repouso final. Ansiava por ser sepultada com decência em sepultura própria no cemitério da sua devoção. E assim foi na secção G, jazigo número 29 no cemitério da Ordem da Santíssima Trindade, em Agramonte, na cidade invicta. A sua fé profunda ditava cada pormenor. Queria que o seu funeral fosse acompanhado por responsos de sepultura, as orações fúnebres que guiariam a sua alma. Mas não era tudo. A sua generosidade espiritual era notável. 100 missas pela sua alma. Outras 100 pela alma do seu falecido marido, Manuel Rodrigues de Azevedo, e mais 100 pelos seus falecidos pais, todas de uma vez. Cada uma, com a esmola de 240 reis, seria um custo a ser coberto pela terça, que, em sua sabedoria, legou ao seu filho mais velho, Francisco. E claro, reafirmou a sua crença inabalável em todos os mistérios e doutrinas da Igreja Católica Romana. Dona Rita e o Sr. Manuel Rodrigues de Azevedo, os nossos trisavós, haviam construído uma família abastada e abençoada com 4 filhos. Francisco de Assis Rodrigues de Azevedo. Rita Augusta de Azevedo. A nossa bisavó Clementina Cândida de Azevedo Vieira, e a Cúrcio Rodrigues de Azevedo. A esses, seus herdeiros legítimos, destinou as 2 partes da sua herança, contudo.
a porção da herança de que podia dispor livremente, carinhosamente chamada de a minha terça. Foi entregue num gesto de particular afeto para com o seu primogênito, Francisco. Talvez pela sua responsabilidade, talvez pela sua posição como o mais velho. Francisco recebeu esta porção adicional, um voto de confiança para o futuro. Mas a generosidade da nossa trisavó Rita não se esgotava apenas nos seus filhos. A sua irmã, Dona Margarida de Cortona e Sousa e Silva, não foi esquecida. A ela, Dona Rita legou a quantia anual de 20.000 réis, a ser paga por Francisco desde a data da sua partida até ao fim dos dias da irmã. Para garantir que cada palavra escrita e cada desejo expresso fossem cumpridos à risca. Dona Rita nomeou o seu filho Francisco como seu testamenteiro. A ele caberia a honrosa e desafiante tarefa de assegurar que as suas últimas vontades ganhassem vida e que o seu legado, premiado de fé e amor familiar, perdurasse no tempo. A luz fraca da vela tremia sobre o testamento, lavrado há apenas 5 anos. O senhor notário, com voz grave, declarou: no ano de 1873, este derradeiro desejo é agora público. Essa data confirmava que a nossa trisavó Rita já não estava viva. O testamento, finalmente aberto, era a prova final da sua partida, deixando apenas a sua vontade escrita. Poucos meses passaram, e o destino já trocava as voltas ao jovem Francisco Assis. Na fria madrugada de 29 de outubro de 1874, às 3 da manhã, a Rua da Boa Vista, em Sedufeita, silenciou-se. Francisco, com apenas 36 anos, partiu, deixando para trás uma vida de proprietário e um futuro que mal havia começado. Solteiro, ele seguiu a mãe pouco mais de um ano depois, num destino trágico que encerrou os seus dias cedo demais. A sua casa, os seus bens e os seus sonhos dissolveram-se no ar, marcando um fim abrupto para uma existência que prometia mais. Estes são os dados que temos ao dia de hoje, no ano de 2025. Mas esta pesquisa está longe de estar terminada. E jamais terá um fim. Neste documento usamos a recente tecnologia de inteligência artificial para criarmos esta voz que ouvem e para criar algumas das imagens que puderam aqui ver. Usamos unicamente informações que conseguimos confirmar com a consulta de documentos originais. Não queríamos ter apenas uma ideia, queríamos ter a certeza de que toda esta gente do qual há poucos meses nem sabíamos os nomes, fizeram de facto parte da história da nossa família, e conseguimos. Hoje sabemos com exatidão de onde vem parte dos nossos genes, sabemos que temos o Douro no sangue. Tivemos acesso a dados extraordinários. Moradas, datas, nomes, locais icónicos e acontecimentos. Por vezes quase conseguimos visualizar os nossos bisavós a passear nas margens do Douro com os seus 12 filhos. Ou a aristocracia da nossa trisavó Rita ao entrar na igreja para mais uma missa de domingo. Foi a curiosidade que nos trouxe até aqui, e acreditamos que não será algo que nos é exclusivo, haverão certamente outras pessoas, sejam os nossos filhos e netos, ou de outros ramos da família que hoje desconhecemos que um dia irão ter a curiosidade de conhecer a nossa história passada, a presente e a futura. Se chegaste até aqui, talvez tenhas no sangue a nossa matriz ou apenas curiosidade. Então que te inspira a fazer o mesmo pela tua árvore genealógica? A quem um dia queira continuar esta história, queremos dizer que foi para vós que a fizemos. Os links, para descarregar a versão em áudio e o PDF, estão em baixo na descrição. Os irmãos Carlos e Pedro de Azevedo Vieira.